que no inconsciente coletivo assim ficou uma imagem da tocata e fuga em ré menor associada a esse tipo de imagem, né? A filmes de vampiro e tudo mais. Creio que por conta da indústria do cinema aí. Mas que na sua composição não tinha nada a ver com isso, tá? Bem, ele também compôs, Bach também compôs, como eu falei, cantatas, oratórios. Ele compôs muito para a igreja luterana. Bach se converteu ao luteranismo, né? Ele foi um compositor luterano, apesar de que muitas das suas músicas também foram empregadas pela Igreja Católica, né? Compôs a Paixão segundo São Mateus, né? Compôs áreas. Acho que a mais conhecida delas é a área da corda sol, né? Compôs prelúdio corais, né? Que são peças para órgão. Bach tocava órgão, tocava cravo também. Compôs suítes. A música barroca também não vai se desenvolver somente pelos tipos de música que eu falei. Existem também músicas muito ritmadas, danças, como a alemande, a corrente, a sarabanda, a giga. Existem também sonatas, tá? E a sonata, ela é uma palavra que vem do latim sonare, que significa soar, que é o seguinte: a cantata é para ser cantada, a sonata é para ser tocada apenas instrumentalmente, né, por instrumentos, que não a voz humana. E às vezes quando você tinha uma peça para ser tocada por 2 violinos e um contínuo, que seria um cello para fazer o baixo e o cravo para fazer a harmonia, esse tipo de sonata eram chamadas de trio sonatas, porque são 3 instrumentos, né? E esse acompanhamento do contínuo, né, do cello e do cravo, a gente pode relacioná-lo à questão do baixo contínuo ou do baixo cifrado, né? As peças onde você tinha o baixo, um baixo cifrado, e que números indicavam os intervalos aos quais deveriam acompanhar aquele baixo que está cifrado. Na música barroca nós também temos a sonata, que poderia ser a sonata de câmara e a sonata chamada sonata da chiesa, ou sonata de igreja, que é um termo que vem do italiano também, sendo que a sonata de câmara era a sonata destinada a ser executada em pequenas salas, né? Até hoje a gente chama música de câmara uma música para ser tocada em lugar pequeno, tá? Orquestra de câmara, uma orquestra reduzida para se apresentar em lugares menores, né? E também existiam as sonatas da chiesa, da igreja, né? Que vem do italiano, da igreja. Nesse caso, os instrumentos que nós teríamos eram o órgão e o cello, ou às vezes o fagote para fazer o baixo. As sonatas elas se davam em 4 movimentos, sempre numa mesma tonalidade, mas os andamentos, as velocidades, eram velocidades contrastantes: lento, rápido, tá? E geralmente esses movimentos tinham uma forma binária. Bom, aí a gente vai perceber, para vocês que já estudaram um pouco mais sobre a história da música, e nós veremos isso mais à frente, que a sonata ela é um gênero que traz o germen da sinfonia. A sinfonia também ela vai se dar geralmente em 4 ou 5 movimentos, sendo que esses movimentos vão se contrastar em termos de andamento, né? Se tem um andamento mais rápido, um andamento mais lento, um andamento um pouco mais rápido, e geralmente termina com um andamento muito rápido, né? Um presto, um allegro. Aí nós já temos também na música barroca o concerto, né? Que a gente vai distinguir entre concerto grosso e concerto solo, tá? A palavra concerto pode ter uma origem italiana, do italiano, que significaria consonância, mas também pode significar disputa. E a estrutura do concerto já está dada
de antemão na música renascentista. Sobre isso, voltem à aula anterior sobre o mundo renascentista para reverem. A estrutura do concerto, esse jogo de pergunta e resposta entre o pequeno grupo de instrumentos e o grande grupo de instrumentos, né, entre o ripieno e o concertino e o tutti, já está dada nas composições policorais renascentistas, quando um coro respondia ao outro coro, né? Então já está de alguma forma já está lá. E esses são os chamados instrumentos, concertos grossos, concerto grosso. Mas também existe o concerto solo, que é quando você tem um instrumento e a esse instrumento responde a orquestra. Então, por exemplo, o violino toca uma melodia e de repente a orquestra responde a essa melodia, né? Então, quer dizer, a orquestra responde portanto ao solo. Por isso concerto solo. Como exemplo, eu vou dar as 4 estações de Antônio Vivaldi, que vocês poderão ouvir na lista de músicas barrocas que eu coloco na descrição desse vídeo. Bom, e foi durante o período barroco que a orquestra, eu falei para vocês na última aula a respeito da construção da orquestra sinfônica, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e vai se constituindo ao longo do tempo, tendo, portanto, a sua própria história dentro da história da música. É dentro do período barroco que a orquestra sinfônica vai se desenvolver, em face do desenvolvimento desses gêneros musicais, né? Que a gente coloca a ópera, a cantata, a área, o concerto principalmente, e aí então a orquestra também vai se desenvolvendo. Então nós temos que no período barroco esse termo orquestra, essa palavra, ela era usada para designar um conjunto que era formado ao acaso, tá? Você tinha alguns instrumentos disponíveis ali, você juntava esses instrumentos e aí você tinha uma coisa que eles chamavam já de orquestra, tá? Agora, à medida em que o tempo vai passando, ainda no século XVIII, quer dizer, século XVII, os instrumentos de corda, violino, violoncelos e as violas, eles vão se desenvolver. E eles vão se desenvolver, sobretudo na Itália, pelo trabalho de famílias como as Amati, Guarnieri e Stradivari. É por isso que, hoje em dia, quando alguém diz que possui um Stradivarius, por exemplo, quer dizer, é uma peça rara. E justamente por ser uma peça rara, antiga, que é um instrumento valioso, muito valioso, né? São instrumentos antigos, artesanais, feitos à mão, né? Feitos individualmente por um luthier, como por exemplo alguém da família Stradivari, que é reconhecido mundialmente como um instrumento muito bom. E com base no trabalho dessas famílias, os instrumentos de corda foram se desenvolvendo, foram crescendo e foram permitindo também o desenvolvimento da orquestra. Um aspecto importante nas orquestras barrocas é a presença do órgão ou do cravo, porque esses instrumentos, o órgão ou o cravo, instrumentos de tecla, no caso, o órgão pode ser considerado um instrumento de sopro, né? Porque ele funciona com base em sopro, muito embora ele possua teclas, assim como o cravo ou o piano são instrumentos de corda, tá? Muito embora eles tenham teclas, mas eles são de corda, porque essas teclas acabam ativando martelos que batem nas cordas e as fazem percutir. Mas esses instrumentos, o cravo ou o órgão na música barroca, nós ainda não temos o piano, tá? O piano vai ser inventado mais à frente, o piano ainda não existe. O piano é um neto, por assim dizer, do cravo, tá? E do órgão. Então nessa época a gente só tem o cravo e o órgão. E as orquestras dessa época terão então a presença de um cravo ou de um órgão como um instrumento contínuo. Por que contínuo? Lembra que eu falei do baixo contínuo?
que são as partituras onde eles escrevem o baixo, e embaixo eles escrevem um número que representa os intervalos que devem ser adicionados a esses baixos para a formação da harmonia da música. O instrumento contínuo é um instrumento responsável por sustentar a harmonia das músicas, tá? Eu peço para que quando vocês estiverem ouvindo as músicas que eu vou deixar aí na lista de reprodução de músicas do período barroco, vocês se atenham para a presença desses instrumentos ao fundo soando. Prestem atenção que vocês vão então percebê-los. Bom, então de maneira geral o que a gente pode dizer é que a música barroca é uma música tonal, né? Nós partimos de uma música de monodias que depois cresceram para órgãos livres, órgãos melismáticos, o desenvolvimento do contraponto através da música medieval e da música renascentista, que ainda é uma música modal. Essa música modal vai se desenvolvendo, os modos vão sendo tratados de maneira cada vez mais livre, a introdução de alguns acidentes aqui e ali, até que nós chegamos na música barroca e nós temos então, por fim, os modos caem por terra e a gente surge com a música tonal. Nós temos a criação da ópera, nós temos Monteverdi, nós temos Henri Purcell, nós temos as cantatas, os oratórios, que são músicas religiosas. Nós temos árias, né, os recitativos, né, peças litero-musicais, onde a voz, assim como nas músicas religiosas, sempre terá uma supremacia sobre a música, né? E depois você tem as áreas, as óperas, você vai ter os concertos. Então nós temos o concerto grosso, onde você tinha dois grupos de instrumentos, né? O concertino e o tutti, onde acontecia esse jogo de perguntas e respostas, e também o concerto solo, onde você tem um instrumento que toca uma melodia e a orquestra responde a esse instrumento, então sempre num jogo de perguntas e respostas. E sendo que essa estrutura se desenvolve a partir das peças policorais renascentistas, que já apresentavam esse jogo de perguntas e respostas, no caso da música renascentista, entre os corais, e aqui entre o concertino e o tutti, ou entre o instrumento solo e toda a orquestra, né, o tutti. E bom, nós temos o desenvolvimento do contraponto, o surgimento da fuga, né, e do gênio de Johann Sebastian Bach, que é o maior gênio da fuga da história. Ele compôs fugas e prelúdios corais em todas as tonalidades do sistema, nas 12 tonalidades, né, do sistema temperado, na sua obra O Cravo Bem Temperado, peças para cravo, sendo que o próprio Johann Sebastian Bach tocava cravo, tocava órgão também. Uma curiosidade sobre Johann Sebastian Bach, mais uma, é que ele acabou morrendo cego, né? Infelizmente, ele perdeu a visão. E mais à frente nós veremos que Beethoven, por sua vez, perderá a audição, que é um problema, acho que muito sério para um músico, né, gente? Se coloca no lugar dele, né? Um músico, compositor que perde a audição. Bom, mas a gente vai chegar lá ainda, quando a gente falar sobre a música romântica, mais especificamente a passagem da música clássica para a música romântica entre o século 18 e 19. Nós falamos nessa aula sobre o desenvolvimento da orquestra, sobre o trabalho de famílias como os Amati, Guarnieri, Stradivari, que vão construir e desenvolver esses instrumentos cada vez melhores, hoje em dia valiosíssimos. Muitos são peças de museu, tá? Valiosíssimas. Tudo isso que eu falei aqui a respeito da música barroca, eu quero que vocês tentem perceber nas músicas que vocês ouvirão aí abaixo na descrição do vídeo, na lista de reprodução, onde eu vou apresentar músicas barrocas para vocês. Bom, eu falei sobre a música